Tiago, capítulo 3. Glória a Deus. Versículo 1 diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios das bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo, ou todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um leme bem pequeno, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Ou para onde quer a vontade daqueles que a governam. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é também um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pôde domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Amém? Hoje nós vamos falar sobre o poder da língua. Wisby, importante estudioso das Escrituras, conseguiu observar nesse texto 3 poderes que a língua possui. E ao refletir nessa passagem, compreendemos de forma até ainda mais expansiva o quanto estes poderes podem ser destrutivos ou construtivos. O primeiro poder da língua é o poder de dirigir. Ao que tudo indica, esta igreja, ou estes irmãos para quem Tiago mandou essa carta, de fato precisavam muito de amadurecimento. O tema da carta de Tiago está relacionado ao amadurecimento na fé. Estes cristãos precisavam amadurecer nas provações, porque quando as coisas apertavam, eles pensavam em desistir com muita facilidade. Precisavam amadurecer no que diz respeito à fé, pois eles não tinham muita segurança sobre o que deveria evidenciar a fé ou demonstrar a fé. A fé acabava sendo uma espécie de conceito abstrato. Não, eu creio em Deus, eu tenho muita fé em Deus, tudo que eu preciso e tudo que eu peço a Deus Ele me dá. A impressão que se tem é que
havia uma fé empolgada e empolgante, mas que precisava ser demonstrada pelo cuidado com o próximo, com o necessitado, e também pela lealdade a Deus. Diziam ter muita fé, mas quando se viam apertados pelas perseguições, tinham facilidade de recuar. E vejam o quanto estes assuntos são atuais. Pois ainda hoje temos pessoas que não amadureceram nisso. Quando elas enfrentam uma crise profunda na vida, algumas estão dizendo, eu vou deixar de ser crente, porque no tempo que eu não era crente, eu não passava por isso. Como se estar na fé tivesse trazido essas tribulações. Quando, na verdade, é porque você está na fé que não afundou, não naufragou nessas tribulações. Porque você teve a quem recorrer, aonde se segurar. Se é com dificuldade que o justo se salva, imaginem onde vai comparecer o ímpio e o pecador. Está escrito na palavra. Há pessoas da mesma forma que também não amadureceram sobre o conceito que elas têm de fé. Elas pensam que crer em Deus é fazer uma campanha de oração em casa. Pronto, isso aqui, olha, estou numa luta, vamos fazer aqui uma campanha, juntar umas pessoas, chamar a irmã do fogo ali, que quando chega, pula, faz um movimento, aí as coisas vão se resolver. Não, meu irmão, isso aqui não é dança do índio, não. Tem gente que pensa que é a dança do índio, que o índio faz aquela dança para chover. E há pessoas que pensam isso também, que se trouxer o irmão de fogo, a irmã de fogo, se fizer uma campanha. E tem mais, tem que ter os dias, né, assim. Não pode ser de 8 dias, tem que ser de 7, porque 7 é o número da perfeição. Não tem que ser de 3 semanas, de 4 e tal. Onde é que está escrito isso na palavra de Deus, irmão? Os números são importantes, mas eles não formam doutrina. Não existe a doutrina do número 7, nem a doutrina do número 12, por exemplo. Estão lá para nos informar, são registros de coisas que aconteceram, exigências que Deus fez, mas não são números místicos. Então, se eu der 7 voltas, um muro vai cair, se eu der 3 pulos, alguma coisa vai acontecer, porque uma em nome do Pai, outra em nome do Filho, outra em nome do Espírito Santo. Não existe isso, isso é uma fé infantil, que não tem base na palavra de Deus. É como quem quer jogar as coisas fora porque diz que os objetos são amaldiçoados em casa. Uma vez eu fui num carro para uma viagem, e daqui a pouco começou um movimento dentro desse carro. Era um F4000 fechado em cima, e gente pulava, e gente falava línguas estranhas, e um começou e profetizava para um e para outro. Quando eu vi que aquele negócio não era de Deus, era um adolescente, acho que eu tinha uns 16 para 17 anos, mas naquela época eu já tinha cara de 40. Então eu fechei a cara aqui, foi para todo mundo, mas ninguém veio para mim. E eu prestando atenção, olhando para aquele negócio, com uma vontade tão grande de me meter, mas não era da minha conta, não era. Era um jovem da igreja, ia arrumar uma confusão com quem estava ali. Eu me portei com prudência e não me meti. Mas eu só vi a irmã dizendo, jogue aquele colchão fora, não, aquele quadro que está lá, olha, tem um demônio dentro do quadro. Você acredita que ainda tem gente que cai nessas besteiras, ainda hoje? Gente queimando colchão, gente queimando guarda-roupa, gente jogando fora retrato. Gente arrumando óleo da unção para ungir janela. Não, é para botar nos umbrais das portas. Os umbrais das portas foi sangue. E do cordeiro. Mas tem gente mística em nosso meio. Gente que não vem para a escola bíblica, gente que não vem para culto de doutrina, gente que não lê a Bíblia. Aí cria as simpatias evangélicas. Aquelas simpatias que tinha no mundo, a pessoa aceitou, veio para a igreja e transformou em simpatia evangélica. Aí tem que desemborcar o chinelo, porque se entrar dentro de casa, o chinelo estiver emborcado, vai ter alguma coisa. Menina, essa porta que ficou assim, faz mal. Tem que botar um negocinho lá tremendo na porta, porque para
espantar os espíritos maus. Quem tem a palavra de Deus na vida e no coração, não se apega a essas coisas. Aí às vezes a pessoa está tão apegada a esses misticismos evangélicos, que inventaram isso, que não tem nada a ver com a Bíblia, que é crente pegando fogo para isso, mas para ajudar um necessitado é um pão duro. Para contribuir com a obra é uma dificuldade maior do mundo. Aí Tiago diz, essa fé sem obras, ela é morta. Às vezes tem essa meninice todinha, ajuda o necessitado, mas nega a fé. Nega a fé diante de um professor universitário. Ele mostra lá valores, destruindo até a fé cristã, e você está lá concordando, pensando que é daquele jeito. Nega a fé diante de um amigo, nega a fé num jogo de futebol. Está lá crente, pinga fogo aqui, pega na bola num ginásio, é cada palavrão que só a misericórdia. Nega a fé diante de empregados. É um patrão que não se comporta como a Bíblia ensina. Nega a fé porque está do lado de um amigo que não é servo de Deus e lhe instiga a fazer coisas erradas, aí você vai lá e faz. Depois diz, tomara que o pastor não saiba, que a igreja não sabe, que ninguém veja. Essa fé sem obras, ela é morta. Esse povo precisava amadurecer, e Tiago mandou essa epístola dura para eles amadurecerem. Aí vem a terceira coisa que eles precisavam amadurecer. Eles precisavam amadurecer no uso da língua. Porque você pode ser maduro para passar nas provações. Você pode ser maduro para usar a fé com obras, ajudando pessoas, sendo leal a Deus, servindo na obra. Mas quando chegar na língua, você for reprovado, seu amadurecimento ficou pela metade. Aí Tiago disse assim, não queiram muitos de vocês serem mestres. Parece, o quadro que Tiago pinta é o seguinte, que apesar dessas meninices que existiam lá, as pessoas estavam disputando posição para ensinar, para serem mestres, para estarem à frente de funções. Detalhe, queriam fazer isso não é pelo prazer de servir as pessoas, mas porque tinham isso como uma grande realização pessoal. Queriam apenas reconhecimento, aplausos, mas não queriam a responsabilidade, não admitiam as cobranças que são normais para os que estão em posição de liderança. Quem ensina é cobrado por aquilo que está ensinando. E esses líderes desejavam irresponsavelmente, porque eles queriam estar em evidência, mas não tinham conteúdo para dar às pessoas. Aí Tiago disse assim, todos tropeçamos em muitas coisas. O problema deles estava relacionado à língua. Eles queriam ser mestres, mas não tinham controle sobre a própria língua. Aí Tiago diz assim, eu vou falar sobre esse assunto, mas eu quero falar mostrando a vocês que eu não sou perfeito. Ele diz, todos nós tropeçamos, inclusive ele. Então, tratar desse assunto não é atar um fardo bem pesado sobre as costas das pessoas. Em primeiro lugar, é reconhecer que todos nós temos problemas com a língua. Em algum momento, nós falhamos e tropeçamos no falar. Mas isso não pode ser usado como justificativa para não mudar, para não crescer, para não amadurecer. E ele explica dizendo, se alguém não tropeça em palavra, essa pessoa ela é perfeita. Poderoso para refrear todo o corpo, se ele refreia a língua.
E ele prossegue dizendo: nós pomos freios à boca dos cavalos. Versículo de número 3. Para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir, digam comigo, dirigir todo o seu corpo. Aí no versículo 4 ele diz: vede também as naus. Prestem atenção nos grandes navios. Eles são guiados por pequenos lemes. A língua tem o poder de dirigir, de direcionar, de conduzir. O que você fala pode levar você ou quem está lhe ouvindo ou à destruição ou à exaltação. Tiago usa um animal selvagem, um cavalo. Um ser de uma natureza selvagem, que pela força que tem pode agredir alguém. Mas ele diz que esse animal com freio pode ser domado em todo o seu corpo. Para que esse ser obedeça a quem está no controle. Da mesma forma ele cita um navio que não tem natureza selvagem, mas que tem peso. E os navios daquela época não tinham motores. Eles eram empurrados pelos ventos. Tempestades poderiam influenciar na direção de um navio. Mas apesar dos ventos e das tempestades, navios são controlados pelos seus lemes. Da mesma forma, a natureza carnal que existe dentro de nós é como esse animal selvagem, que quando tem raiva quer dizer tudo o que pensa, que quer agredir com palavras até de maneira desproporcional quando se sente agredido. Nós somos como navios também. As circunstâncias nos empurram para direções que não são corretas. Ventos fortes, tempestades, pressões de amigos, de parentes. Mas se um cavalo tem quem controle ele, se um navio tem quem controle o seu rumo, eu e você também temos quem nos controle. Quem controla a nossa vida. E quem quer controlar a nossa língua é o Espírito Santo de Deus. É preciso considerar que há situações que elas podem ser controladas pela maneira que você responde, pela forma que você fala. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1, vejam o que está escrito. Provérbios 15, versículo 1. O furor vem contra você. Parece que a pessoa que tem raiva, que tem força, que grita, é que tem a força. Mas o texto mostra diferente. Aquela pessoa está descontrolada.
Mas se você está sob o controle de Deus, você controla a situação. Como? A palavra branda. A palavra branda. A força não está em quem grita, em quem vai para cima. De acordo com esse texto, está em quem se controla. Controle a sua língua. Não para escapar aquilo que vem à mente, mas para que você fale aquilo que pensou falar. Que precisa ser dito, mas que tem que ser dito da forma certa. Você pode até induzir alguém a erro com a sua palavra. Vejam que a língua, ela dirige. Se ela for dirigida pelo Espírito Santo, ela controla a natureza como de um cavalo selvagem. Ela controla o curso de um navio, mesmo com tempestades e ventos contrários. Controla uma situação onde há descontrole emocional. E você pode, com a língua, induzir alguém a erro quando você mente. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Se você usa a língua para mentir, você tanto pode induzir alguém para um caminho errado, como você mesmo pode estar se empurrando para um erro. Porque o pior tipo de mentiroso é aquele que acredita na mentira que inventa. Vai se tornando tão normal para ele mentir, que ele cria uma história e ele mesmo acredita naquilo. E não tem detector de mentira que consiga pegá-lo. Por quê? Porque ele fala aquilo como se fosse uma verdade. A sua língua não pode ser usada para mentir, porque você pode estar dirigindo alguém para a destruição ou se dirigindo para uma queda. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Na multidão de palavras não falta transgressão. E a outra parte diz: a forma que você fala mostra o tipo de prudência que você tem para levar a sua vida à frente. Então a língua tem o poder de dirigir. Mas não é só isso. A língua tem o poder de afetar diretamente a vida dos outros. Assim como cavalos podem ferir quem estão pela frente. Navios podem trazer acidentes a quem está na frente deles. Uma pessoa descontrolada no falar. Uma pessoa imprudente no falar. Uma pessoa que usa a língua para mentir, ela afeta não só a sua vida, ela pode afetar a vida dos outros. E nos tempos em que estamos vivendo de fake news, de notícias falsas, criaram esse nome bonito, fake news agora, né? Porque pegaram do inglês. Mas isso já vem rolando há muito tempo. Se cria uma história e alguém escuta, repassa para outro, e você não tem o cuidado de saber se aquilo é verdade. Aí repassa para outro. Repassa para outro, e assim vai. Uma mentira que põe em risco a vida de uma pessoa. Que põe em risco a moral de uma pessoa.
Hoje é com compartilhamento, se compartilha lá nos grupos de WhatsApp, no Face. É crime. E aos olhos de Deus é pecado. Vejam que a forma de pecar se modernizou, mas continua sendo a mesma coisa. E nós citamos ontem lá na congregação da Lagoa do Feijão. O Salmo de número 15. O cidadão dos céus. A palavra diz que esse homem nunca será abalado. Mas uma das coisas que o texto cita é que ele não usa a sua língua para difamar o próximo, para espalhar a má fama de quem quer que seja. O que é que você ganha espalhando a má fama de alguém? Mesmo que seja verdade, o que é que você ganha dizendo a quem quer que seja? Há um projeto por trás disso para diminuir aquela pessoa. Fazer com que a sua moral seja colocada no chão. Que ela não tenha respeito de ninguém. É por isso que alguém espalha. Aí Tiago diz que essa língua que tem o poder de dirigir, também tem o poder de destruir. Ele a compara com fogo. Abra sua Bíblia em Provérbios 26. Versículo 20. Explicamos esse versículo aqui algumas vezes. Mas vamos repetir, porque isso se torna segurança para nós. O que é que diz o texto? O fogo se apagará, e não havendo mal distante, cessará a brisa. 21. Tem gente que pega esse versículo aqui para falar do fogo do Espírito Santo. Olha, sem lenha o fogo se apaga. Então, a lenha aqui é adoração, dê glória, bote lenha que o fogo vai acender. O texto está falando disso aqui não. O fogo que está sendo tratado aqui é o fogo da contenda. Pode prestar atenção, com a contenda quando começa, ela começa como um incêndio. Uma pessoa tem raiva, se descontrola emocionalmente, diz um monte de besteira. Aí alguém escuta aquilo e leva para o outro lado. Vai lá na outra pessoa, sobre quem foi falado, diz, olha, fulano disse isso aqui de você. Aí você estoura também, diz um monte de coisa. Aí aquela pessoa aparentemente bem intencionada, que chega dizendo, eu vim porque eu não concordei com aquilo, mas não disse nada, ficou calada lá. Eu não achei aquilo correto, falar de você pelas costas, não disse nada. Eu não quis me meter, né, mulher? Porque se eu me meter, você já sabe. Não quis se meter, mas foi levar a história. E se não quisesse? Aí a palavra diz que essa pessoa aí é quem está botando a lenha. Está botando lenha. Mas ela não está fazendo isso sozinha, não. As duas partes que estão no conflito também estão colocando lenha. Porque manda o recado. Às vezes não tem a coragem de dizer, frente a frente, aí fica mandando um recado. Diga a ela não sei o quê. Aí agora, como às vezes não tem um mensageiro, bota no Face, né? Pega o Face e diz um monte de coisa. A pessoa tem 5.000 amigos no Face e todo mundo fica... Está dizendo aquilo com quem, hein? Com quem é aquilo? Se sentindo com raiva, se sentindo ansiosa, se sentindo angustiada, se sentindo entediada, se sentindo indignada, e tome indireta, isso e aquilo. Todo mundo vê, e muitas vezes a pessoa para quem ela mandou nem viu aquela história.
Isso aqui é lenha. Aí a palavra diz assim: não havendo lenha, o fogo se apaga. Não havendo lenha, o fogo se apaga. Quando criança, às vezes eu tinha a minha natureza carnal caída, eu tinha uma vontade tão grande de provocar meu irmão mais novo. Ele era fofinho assim, e eu era mais velho do que ele. E a minha alegria era ver ele perder a paciência. Ele hoje tem 1,90 m, é mais alto do que eu, 5 centímetros. Mais largo que o irmão Romário. É um grandão, forte. Mas naquela época, né, ele era bem menor, bem menos forte. E eu mexia com ele, e colocava apelido, e brincava e tal. Não era crente, não, mas se fosse, estava precisando ser amadurecido, né? E a verdade, irmão, é que às vezes não dava certo, não. Mexia para tudo que era lado. Ele não dizia nada. Eu ficava feliz quando ele tinha raiva, se levantava e me jogava no chão. Batia, e eu rindo. Mas na maior parte das vezes não funcionava. Por quê? Porque eu mexia com ele. E ele assistindo o pica-pau dele lá, nem olhava. Sabe qual é a lição disso? Aquele ditadozinho que existe no mundo: só briga dois quando dois quer. Fica às vezes uma pessoa dizendo um monte de coisa, esculambando, e lá vai, e fala para um e para outro. Aí você não retorna. Você não bota a lenha. Você fica lá focado no pica-pauzinho, prestando atenção naquilo que chama a sua atenção. Eu vou lá me importar, deixa a besteira dele. Daqui a pouco, quem insistiu, quem tentou, vai cansar. Vai cansar. Tira a lenha, não bote lenha não. Ou seja, aprenda a se calar. Você não tem que dar resposta para tudo que se diz, não, meu irmão. Olha, irmão, a gente nem tem que dar opinião em tudo. Tem coisa que não é da nossa conta. Nem a gente tem que dar resposta a tudo. Tem coisa que a melhor resposta é o silêncio. Você se cala, a pessoa se cansa e você não perde a sua paz. Agora você fica tentando explicar, você manda um recado, você diz uma coisa e ela diz outra, e fica, e vai, e volta, e só vai crescendo a fogueira. A gente não acende fogueira, a gente não é devoto de São João, de São Pedro, de Santo Antônio. Depois eu tiro um dia para explicar isso aqui direitinho, a origem das festas e tal. Mas de que adianta? Você não faz essa fogueira, mas faz essa outra fogueira aqui. A fogueira da contenda. Não deixa de botar lenha. Essa daí aparece no mês de junho. Mas e essa outra que tem gente que vive a vida todinha fazendo essa fogueira? Botando lenha. Quando não é com um, é com outro, é com outro. E lá vai, e bota lenha, e tira. É assim. Mas a palavra diz assim: não havendo lenha, o fogo se apaga. Aleluia. Se Satanás está levantando uma fogueira dessa contra você, não bote lenha. Não diga nada. Porque o seu alvo é Cristo. Você tem mais o que fazer. Sua batalha é outra. Aleluia. A palavra diz: quando você faz isso, a contenda cessa. Vamos lá. A língua pode ter o poder destruidor de um fogo. Mas Tiago faz uma outra comparação. Ele cita aqui animais que foram domados. Depois de dizer que a língua é um pequeno membro que se gloria de grandes coisas, que pode incendiar um bosque inteiro. Ela é como um mundo de iniquidade. Posta entre os nossos membros, pode contaminar o corpo inteiro. Contamina o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Aí ele diz, versículo 7, Tiago 3:7, vejam por favor. Tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis,
como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pôde domar a língua. Ela está sendo comparada aqui a um bicho, a um ser indomável. E ele continua dizendo: é mal que não se pode refrear e está cheia de peçonha mortal. É um animal peçonhento. Dela pode sair veneno. A gente tem que ter cuidado no que fala, porque às vezes a gente pode estar semeando um veneno. É o que o Tiago está dizendo aqui. Ela é fogo e ela pode ser veneno, ela pode matar alguém. Uma palavra dita de forma errada, num contexto errado, ou com a intenção errada, pode matar alguém. Pode destruir a fé de uma pessoa. E foi Jesus quem disse que nós seremos responsabilizados por nossas palavras. Que a gente diz, a gente vai prestar conta diante de Deus. Está na palavra, está escrito. Mas pastor, e agora o que é que eu vou fazer? Provérbios 18, 21, vamos ver esse texto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que mais? Olha só. A morte e a língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Pode ser fogo, pode ser veneno. Mas eu já vou fazer a conclusão no último ponto dessa noite. Digam comigo, tem poder para dirigir, tem poder para destruir e tem poder para sarar. Mas pastor, o senhor só mostrou elementos que destroem até agora. Foi. Que podem tirar a vida, mas também pode dar. Por isso Tiago não termina falando sobre a peçonha mortal. Ele fala sobre águas e fala sobre frutos. Como assim? Ele diz que é como fonte. E de uma mesma fonte não pode sair água doce e salgada ao mesmo tempo. E olha o que é que diz a palavra sobre isso. Eu preciso ler com vocês essas referências rapidamente. Provérbios 18, 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Aleluia. Provérbios 10 e 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. 13 e 14 de Provérbios. A doutrina do sábio, o ensino do sábio, o que é que diz? Fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Essa mesma língua que pode dirigir como se dirige cavalos e navios, destruir como fogo e veneno,
ela também pode ser ribeiro, manancial, de onde flui sabedoria, de onde sai vida. Paulo disse: a palavra de vocês tem que ser temperada com sal. Uma palavra de Deus na boca de um crente, ela é remédio. Remédio. O ensino da palavra dos seus lábios pode ser como uma fonte para um sedento. Traz conforto, alívio, prazer. Imagine o que é tomar água quando se está com muita sede em um sol muito quente. Assim é a palavra do sábio para quem está em angústia, para quem está atribulado. E assim deve ser a palavra de um justo, de um crente. Provérbios capítulo 12, versículo 8. Glória a Deus. Segundo o seu entendimento, será louvado cada qual. Mas o perverso de coração estará em desprezo. Colossenses 4 e 6. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável. Tem gente que quando fala é sempre desagradável. Parece que só fala com raiva, só fala criticando. Não tem gente que até para pedir um copo com água em casa é uma tribulação. Menino, traz aí uma água. Mulher, não tem copo aí para trazer água, não. Só em ouvir a voz da criatura já traz uma angústia. Não é só homem, não. Tem mulher que é pior até. Quando fala, já parece que o clima se fecha dentro de casa. Um sol quente lá fora, dentro de casa, uma tempestade começou. Porque não sabe falar, não sabe agradecer, não sabe pedir. Tem uns filhos mal criados, mimados, que tratam pai e mãe pior do que tratam seus cachorros e gatos. Que se senta na frente da internet, lá de um computador, com um celular na mão, e faz todo mundo de empregado em casa. E ai, se não fizer bem feito. Ah, se a roupa não estiver bem engomada. O que é que estava fazendo? Aí para dizer que é educado, diz a senhora. Que adianta dizer a senhora e senhor? E a esculambação comendo no meio da canela. Acha que está respeitando porque diz senhor e senhora. Não ajuda em nada, só reclama, só pede. Mas a sua palavra tem que ser agradável. Quando você fala, as pessoas já devem sentir a graça de Deus na sua vida. Temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Irmão, isso aqui não é só no que a gente diz, né? Nas respostas. Porque tem gente que nas respostas é que é atrevido. E a palavra diz, é para você saber como é que se deve responder a cada um. Mas pastor, isso aqui, a língua é tudo isso, a língua é para dirigir, a língua pode ser para destruir, pode ser para curar, mas... E o coração, o que vale é o coração. Às vezes a gente diz as coisas, mas não é aquilo que está pensando. Agora me dá uma aula aí como é que se diz uma coisa que você não pensou.
que a palavra é a expressão do pensamento. Você pode não ter explicado ou utilizado as palavras corretas para expressar o que sentia. Mas a palavra diz, e foi Jesus quem disse isso: a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Agora imagine se o teu coração, ao invés de lenha e fogo de confusão, ele estiver cheio do fogo do Espírito Santo. Imagine se o seu coração estiver revestido de humildade e de simplicidade. Imagine se o seu coração estiver cheio de Jesus. O que é que a tua boca vai falar? Aleluia. Fique de pé, meu irmão, em nome de Jesus.